Esse é um plantio de adubação verde, mais especificamente de uma planta chamada Crotalaria juncea. E esse ano eu resolvi que eu gostaria de plantar minhas verduras diretamente na palhada da Crotalaria. O plantio direto consiste em plantar nossa comida diretamente sobre os restos mortais das plantas que habitaram o solo anteriormente. Ou seja, é uma forma de plantio ecológica que mantém o solo sempre coberto, vivo e protegido, mimetizando assim os processos naturais do planeta, que nunca permite que um solo fique desprotegido e descoberto. Esse ano, para fazer minha experimentação, eu plantei um consórcio de Crotalaria e milheto, que são essas plantas altas que a gente pode ver aí atrás de mim na imagem. Para realizar o plantio direto, essas plantas de coberturas precisam ser derrubadas, amassadas, moídas ou cortadas num ponto muito específico, que é exatamente o momento em que elas começam a floração, porque é nesse momento que a energia da planta está toda na parte aérea. Mas acontece que, como sempre, eu me atrasei e perdi o momento certo do manejo, e as plantas não só já floresceram, como frutificaram e estão começando a sementear. E o pior, a corda de viola, que é esse cipózinho que dá uma flor vermelha ou roxa, se entrelaçou nos milhetos e na crotalárias e derrubou eles todos no chão, fazendo uma cama, um verdadeiro matagal difícil de roçar. Então, o meu primeiro desafio nessa experimentação foi como transformar essas plantas de cobertura em palhada. Os grandes produtores costumam usar um implemento para trator chamado rolo-faca, que é um imenso rolo de metal cheio de lâminas que amassa a adubação verde em vários pontos, impedindo que a seiva flua pelo seu caule, ao mesmo tempo que vai transformando essa cobertura numa bela cama de palha. E como eu não tenho orçamento para um rolo-faca, eu vou ter que dar um outro jeito para transformar essa cobertura em palhada. E esse é o começo da nossa história. A minha primeira tentativa de picar a adubação verde foi com a roçadeira, mas estava muito difícil. Aí então eu tentei usar a trincha do trator, que é um implemento muito velho que eu tenho, que eu comprei dessas concessionárias de rodovia como sucata tecnológica e reformei. Ela é grande para o meu trator e eu achei que ela não conseguiria moer a adubação verde. Mas até que ela conseguiu. Ou quase. E eis o primeiro grande benefício que eu busco com esse experimento de plantio direto: o milagre de ter o solo coberto em apenas 10 minutos, sem precisar trazer a palha manualmente de outro lugar. Que beleza! E outra coisa a se notar é a umidade do solo embaixo da palha, mesmo a gente estando no auge do inverno, no auge da seca. E a gente pode atribuir isso não só ao fato de o solo estar recentemente coberto por plantas vivas que o protegiam do ressecamento, mas principalmente pelo fato de que essas plantas vivas cultivavam micro-organismos nas suas raízes. E micro-organismos no solo tornam o solo vivo. E a vida sempre acha uma maneira de encontrar água para realizar seu metabolismo.
E o primeiro teste do plantio direto propriamente dito foi plantando mudas de alface usando uma plantadeira pica-pau, que é feita para ser usada em dois, mas eu dei um jeito para usar sozinho. A plantadeira pica-pau tem um bico bem fundo que penetra a palha, mas nem toda muda ou semente pode ser plantada com ela. Então meu próximo teste foi tentar rasgar a palha usando discos de corte. E para isso eu tirei os dentes do subsolador com disco de corte, deixando só os discos. A minha ideia era deixar esses 3 discos de corte cortarem a palha, estabelecendo linhas de plantio que fossem fáceis de ver e deixassem a horta organizada, em formatos de canteiros. Os discos deram uma desorganizada na palha, mas pelo menos ficou claro ver onde era cada um dos canteiros. E aí, chegou a hora do trabalho duro. As mudas menores eu plantei manualmente porque a plantadeira estava enterrando elas muito fundo e afogando elas na palha. As sementes de ervilha eu usei uma matraca para plantar. A soja também foi plantada na matraca. A abóbora eu plantei manualmente, 2 a 3 sementinhas por cova. Trigo, cevada e aveia branca eu plantei a lanço, usando o desenho dos riscos que o disco de corte fez na palha. E foi durante o plantio desses cereais, observando o solo, que eu comecei a observar algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o solo estava repleto de minhocas atraídas pela palhada, mesmo esse solo sendo um solo de primeiro plantio. As minhocas estavam bombando, mas a grande surpresa foram os fungos. Nunca, jamais nascem cogumelos nas minhas hortas orgânicas convencionais. A aparição desses seres magníficos são o maior indicativo de que solo saudável começa a ser construído por aqui. Mas então uma nova surpresa começou a brotar.
Essas pequenas gramíneas verdes que começaram a crescer não são capim, mas sim o milheto que eu demorei muito para cortar e acabou semeando na área toda. E então, em algumas semanas, eu tinha um matagal de milheto. Esse erro significaria o fim do meu experimento. Afinal de contas, um dos principais motivos para eu fazer o plantio direto era justamente diminuir a incidência de plantas espontâneas e diminuir então o meu manejo. E agora eu tinha exatamente o oposto. Eu tinha um milheto, uma gramínea, dominando toda a área que antes deveria ser uma horta. Mas observando com cuidado, eu comecei a notar que muitas das plantas estavam indo bem junto com o milheto. A ervilha, por exemplo, estava linda. E no geral, todas as coisas estavam crescendo muito bem, mesmo sendo um solo de primeiro plantio. As alfaces estavam crescendo bem e com uma cor muito bonita. E mesmo sem chuva, a área estava com aspecto constantemente úmido e vivo. Os milhetos agiam como se fossem antenas captadoras de água durante a noite, que escorriam então para a terra. Normalmente eu irrigaria uma horta no inverno todos os dias, mesmo que ela estivesse coberta. Mas essa horta, ao longo de toda a vida dela, eu irriguei pouquíssimas vezes. Alface americana, rúculas lindíssimas, aveia branca vindo saudável, só as brássicas que não vieram bem e foram comidas pelas formigas. Com a presença do milheto, a horta ficou com um aspecto selvagem, um matagal, uma várzea na beira do rio. E então, mesmo que para minha surpresa os alimentos estivessem crescendo saudável em consórcio com o milheto, chegaria o momento que eu iria precisar podá-lo. Como o milheto estava muito colado nas plantas de interesse, eu resolvi usar esse colhedor de temperos que eu tenho, que é uma segadeira elétrica em miniatura. Provavelmente eu poderia também ter usado uma pequena foice manual, talvez tivesse ficado até mais fácil. De qualquer forma, foi cansativo manejar a área e nesse processo me veio alguns insights. Como as plantas claramente gostaram do consórcio com o milheto, mas manejar ele dá muito trabalho, se no futuro eu plantasse ele bem organizadinho entre as fileiras de hortaliças, seria uma ótima fonte de matéria orgânica para o solo e eu estaria fazendo um processo de adubação verde enquanto eu planto minha comida. Vou guardar essa ideia para o próximo experimento. E é claro, como acontece depois de toda a poda, 2 dias depois as plantas claramente tinham ganhado um impulso de vida e crescimento. Três meses depois, o milheto já tinha dominado a área toda. Então eu resolvi colher o que tinha sobrado das hortaliças no meio do matagal. As rúculas que depois desse tempo todo já estavam caminhando para sementear, continuaram firmes e fortes ali. Parecia um buquê. Os cereais em geral estavam indo muito bem com o milheto. Os milhos estavam grandões.
O trigo começando a granar, também estava muito bonito. Os primeiros cosmos que eu plantei estavam começando a aparecer. O milheto começando a florir novamente. E a grande surpresa de todo esse experimento. A ervilha roxa crioula, uma ervilha ancestral da qual eu sou guardião, simplesmente encontrou no milheto a parceria perfeita. A ervilha é uma planta trepadora e precisa de suporte para crescer, e ela viu nos colmos do milheto a oportunidade perfeita para soltar suas gavinhas e crescer em direção ao céu. Um consórcio perfeito, que no futuro vai me economizar o trabalho de ter que cortar bambu para construir esteio de ervilha. O experimento ia muito bem, já tinha colhido as hortaliças e agora era só esperar para colher os cereais e as ervilhas. Mas então, o desastre aconteceu. Ó, aqui o milho comido pelas capivaras. Em volta elas detonaram a aveia branca. É uma pena, né? As capivaras encontraram a minha horta e noite após noite começaram a comer meus cereais, as aveias brancas, os milhos e o trigo. Olha que grãozão graúdo bonito que ela tava ficando. Ainda tá mole o grão, né? Se a gente apertar, ele sai um leitinho. Mas ia ficar uma aveia branca linda. Olha só como elas comeram. Elas vão comendo a aveia e aí já era. De noite em noite elas comem um pouquinho. Aí daqui a pouco eu vou ficar sem. Bora que abre. Tudo comido. Olha os milhos. Elas são umas pilantrinhas mesmo. E elas vêm na surdina, né? Além de aparecerem durante a noite para devorar a minha roça, as capivaras também começaram a infestar os arredores da minha casa de carrapato, bem durante um surto de febre maculosa na região. E eu, que já estava pegando carrapato todo dia, tive que sacrificar a minha roça para afastar as capivaras de perto de mim. E assim, eu passei a trincha dos meus cereais que pareciam tão promissores, sacrificando meu milho, minha cevada, meu trigo, minha aveia branca, para assim tentar me livrar daquele surto de carrapato tão perigoso. E então, depois da tristeza de ter que triturar os cereais que eu esperava tanto, chegou a hora de ver o estado do solo depois desse experimento de alguns meses. E o que a gente tinha no final era uma cobertura verde com a palhada nova e embaixo uma segunda cobertura com a palhada antiga que já entrava em decomposição, se transformando em humus. O desafio a partir de agora então é manter essa estrutura do solo preservada, sem ficar invertendo os horizontes com mecanização, assim como acontece na natureza, em que a gente sempre encontra os restos vegetais na superfície do solo. E então, para começar uma nova rodada de adubação verde e continuar os experimentos na área, a minha ideia foi usar o subsolador com disco de corte para descompactar o solo para a próxima rodada de plantio, sem incorporar a palha ou tentando incorporar o menos possível de palha. Os discos de corte cortam a palha como se fosse um zíper, permitindo que os dentes do subsolador rompam a terra de baixo para cima, descompactando o solo, sem incorporar a palha ou incorporando o mínimo de palha possível ao solo.
Sem os discos de corte, o subsolador funcionaria como um imenso rastelo, arrastando a palha embora da área. Olha só, pessoal, o que acontece. Então eu passei o subsolador, ó, ele rasga a terra, tá com 3 dentes, dá pra ver as 3 faixas, ó. Isso aqui é uma linha de um dente, uma linha de outro dente, uma linha do terceiro dente. Ele mantém a palha, o que é bom, então teoricamente daria para eu plantar já diretamente. Mas tem áreas, por exemplo, que ele mexe muito, tá vendo? Ele cria torrões, ele ainda é meio bruto, olha só aqui. Tá vendo? Ele ainda é meio bruto. Então é uma intervenção mínima, muito menor do que uma aração convencional. Passar uma grade, uma rotativa. Mas eu prefiro fazer isso antes de plantar adubação verde e não na hora de plantar a muda. Espero que fique claro. Olha aqui como já mexeu mais, tá vendo? E perde um pouco da palhada incorporada. Então, apesar de eu estar mantendo a estrutura do solo, vai ter áreas que tem um pouco mais de remeximento, sim. Não é uma solução perfeita, mas ela mantém a estrutura do solo 90% preservada e alguma palha incorporada e um pouco vai para baixo da terra. A verdade é que meu trator é pequeno para esse implemento, que é destinado para tratores maiores, de 75 cavalos para cima. Então ele acaba ficando meio leve para o implemento, que é muito pesado. Mas eu tirei um dente de cada lado, e em vez de 5 dentes no subsolador eu deixei 3. E dessa forma ele conseguiu terminar o serviço tranquilamente. Com a área terminada eu percebi que tinha mais torrão do que eu gostaria. Geralmente, para resolver esse problema, existe um outro implemento que é acoplado no final do subsolador, que se chama destorroador, que quebra esses torrões que formam. Como eu não tinha um destorroador, eu tentei inventar moda. Pensei que talvez a minha enxada rotativa pudesse fazer as vezes de um destorroador se eu passasse com ela desligada pela área. As enxadinhas da enxada rotativa elas viram e talvez elas fossem capazes de quebrar os torrões. Então eu acoplei a enxada rotativa no trator para fazer esse teste. A primeira desvantagem de fazer isso é ter que pisotear novamente a área com o trator, que é exatamente o que a gente não quer. A gente quer o mínimo de trator possível numa área de plantio direto. O resultado foi que os torrões sumiram, mas a minha valiosa palhada também sumiu. Mesmo desligada, a enxada rotativa acabou incorporando a palhada no solo. Não era o resultado que eu queria, mas esse é um primeiro experimento. Então eu segui em frente plantando adubação verde. Para plantar adubação verde eu usei esse espalhador de semente que eu achei baratinho no Mercado Livre. Ele é bem ruinzinho, difícil de carregar, mas é melhor do que jogar na mão. Facilita bastante para plantar áreas grandes. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Esse foi o primeiro experimento de plantio direto em hortaliças e vamos deixar essa adubação verde crescer para ver o que o futuro nos espera. Quais são os novos experimentos com plantio direto que eu vou poder fazer por aqui. E se esse vídeo te tocou ou te ajudou de alguma forma, por favor, considere me ajudar fazendo alguma contribuição financeira para que eu possa continuar esse canal. Lá na descrição do vídeo tem todos os links com as opções de colaboração. Qualquer ajuda vai ser incrível. Muito obrigado e até a próxima.